Semana passada meditamos em personagens bíblicos, irmãos em Cristo, puderam nos ensinar o seu exemplo de fé. Hoje, mulheres presbiterianas, estamos meditando em personagens de mulheres de Deus, que serviram também com eficácia a causa do Evangelho, dentro do propósito do Senhor, no seu tempo, nos colocando como instrumentos para que o Senhor pudesse realizar a sua bendita vontade. Nós vamos meditar no livro de Esther, da rainha do rei Assuero, rei persa, 460 anos antes do nascimento de Cristo em Belém, 460 anos antes de Cristo. Há uma tela aí separada, Gabi, para mensagem. Está aí, mulher presbiteriana, essa aí, tá bom? E nós vamos descobrir que a história de Esther é uma história que caberia muito bem dentro das lendas da Disney, das princesas. Uma menina órfã, criada pelo tio, que é levada cativa como escrava para uma terra estranha, uma terra estrangeira, e de repente se torna rainha. É aquelas histórias de conto de fadas que a Disney gosta de contar. É claro que não sem desafios, não sem problemas, não sem lutas, não sem riscos. Toda história de conto de fadas tem também um vilão, e nessa história também há o vilão, Hamã, o grande vilão, que queria ser vilão não só para Mordecai, mas para todo o povo judeu. Ele faz parte de uma linhagem de guerreiros, que já havia sido derrotado por Israel em alguns momentos, e algumas vitórias esmagadoras, e agora ele quer então, tendo comando junto ao palácio do rei Assuero e junto ao governo persa, que governava cerca de 127 províncias, um grande império, quer aproveitar do seu cargo político, da sua posição política de influência, para exterminar os judeus da terra. É o plano do vilão. Nós vamos ler esse texto, capítulo 4, do livro de Esther, versículos 7 a 17. O texto vai ser projetado, os irmãos vão poder acompanhar. Se quiserem acompanhar nas suas Bíblias, façam também. Eu vou mencionar outros textos aí dentro da nossa reflexão, dentro deste livro. Então, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, aí já vai ajudar. Nós estamos falando da rainha Esther, nós queremos falar da mulher presbiteriana. Deus tem um lugar para você, um lugar específico, que Deus a tem levado, como mãe, como mulher, como profissional, como amiga, como cidadã. E onde o Senhor te levar, Ele tem um propósito com a sua vida, um propósito com a minha vida. Nós vamos nos voltar às mulheres, por ser esse o dia que celebramos, que agradecemos a Deus o dia da mulher presbiteriana, mas é claro que a mensagem cabe muito bem a qualquer um de nós homens, a qualquer menino, jovem, adolescente, ancião, assim como cabe também às irmãs. Rainha Esther, Deus tem um lugar para você. Deixa eu ligar aqui. O texto começa aí no verso 7. Vou pedir então que me ajude aí na hora de passar o texto. Nós vamos até o 17, até o final do capítulo. Muito bem. Eu vou contextualizar antes o que está acontecendo para vocês entenderem o nosso texto aí. Hamã é esse sujeito que quer exterminar os judeus, tendo acesso e confiança de Assuero, que é o rei
persa, que governa as 127 províncias, entre elas judeus, é aquele que arma contra os judeus, levando o rei a assinar um decreto, proclamando que em determinado mês daquele ano, num dia 13, os judeus poderiam ser perseguidos de morte, suas casas poderiam ser tomadas, seus campos, seus rebanhos, suas mulheres, suas filhas. Mas a ideia é que se você não quisesse assumir mulher e filha, podia matar mulher e filha também. Todos os judeus seriam perseguidos, eles não poderiam se defender. Teriam que ser como ovelhas levadas ao matadouro. O rei assinou o decreto, marcou com seu selo, aquele mesmo selo persa que não pode ser revogado. Palavra de rei é palavra dada, é palavra de império, é palavra que não pode voltar atrás. E ele envia então a carta nas línguas, junto às tribos de todas as 127 províncias que o rei Assuero governava. E em todas as 127, se existisse um judeu, em determinado mês, em determinado dia, eles poderiam ser perseguidos e não poderiam se defender, seriam perseguidos de morte. Quem deu essa sugestão? Quem escreveu o decreto para o rei assinar é Ramã. É claro que há judeus em Suzã. A Suzã é uma terceira capital do império do imperador. É uma capital onde ele ia, para onde ele ia, no tempo do inverno, no tempo em que não havia guerras, é no tempo em que ele se colocava para refazer as forças, para refazer as estratégias, para reencontrar os príncipes, para festejar as conquistas. Suzã está ali. Nós vamos ver que Esther já é a rainha, tinha sido levada cativa, o rei que havia tirado Vasti, a primeira rainha do reinado, vai escolher uma segunda rainha, vai escolher entre mulheres, donzelas, virgens de todo o seu império. Esther é a moça escolhida, embora ele não soubesse que ele fosse, ou que ela fosse dos judeus, uma judia. E agora então ele determina a morte de todos os judeus, é claro, ia chegar e atingir a própria rainha. Mordecai é tio de Esther, que a criou, tio de criação. E é aquele que vai se apresentar então para a rainha para pedir socorro em favor da nação, em razão do escrito real, da lei assinada por Assuero, determinando a morte dos judeus, de todos eles, em todas as suas províncias. E aí chegamos no verso 7. Mordecai lhe fez saber a Esther tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhes deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e lhe mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei.
Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então, lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por causa de estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha, então disse Ester, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Ester lhe havia ordenado. Que Deus nos dê graça no texto lido, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Algumas verdades nessa história que eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs, para que possamos seguir na nossa vida na certeza de que o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor que na sua grandeza e poder e soberania, e onipotência e onisciência, tendo poder sobre todas as coisas e ciência de todos os fatos, nos conduz, nos leva para cumprirmos o seu propósito, o seu querer. Algumas lições na história dessa mulher que podem nos ajudar a entender o agir de Deus também na nossa vida. Se existiu alguém que teve um grande senso, um forte senso de lugar e de destino, essa mulher, esse alguém, essa pessoa foi Ester. É claro que não durante o tempo todo, mas especialmente nesse tempo, nesse momento do texto que nós lemos. Mulher que entende que existiu um propósito de Deus para tirá-la de uma situação de órfão e de escrava e de colocá-la na condição de rainha de um grande império, que lhe deu a possibilidade e abrindo portas de ser a escolhida dentre tantas meninas, tantas virgens, tantas moças belas que estavam sendo preparadas também para passar diante do rei. Mas Deus abriu o coração do rei, e diz o texto bíblico de Ester, que ele a amou mais do que todas as outras, e por isso a escolheu como rainha. Uma mulher estrangeira, que até pouco tempo era escrava, que foi criada pelo tio, porque não tinha mais pai nem mãe, que não estava mais no contexto da sua nação, da sua terra, da sua cidade, que não tinha conduzido a sua vida de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus planos, com os seus projetos, mas que foi conduzindo ou sendo conduzida pelo Senhor, sendo preparada pelo Senhor para um momento muito especial de proteção da sua vida, e não só da sua vida, mas de todo o seu povo. O texto que nós lemos, com a resposta, a segunda resposta, não a primeira, que Ester envia a Mordecai, traz para nós essa certeza. Esta mulher agora está convicta do seu lugar, do seu papel, do seu destino, do porquê que as coisas caminharam do jeito que caminhou, e porquê que ela se tornou rainha, na condição de rainha que ela vivia agora, encontrando o seu lugar na história. Nenhum lugar faz se sentir deslocado quando você traz no coração a certeza de que está no lugar que Deus deseja. É claro que essa menina, ela deve ter passado por algum tempo perguntando: o que eu estou fazendo aqui, nessa nação que não é minha, num palácio real, vivendo como rainha de um rei que invadiu as nossas terras, que tomou cativo o nosso povo,
que domina sobre a nossa gente. O que eu estou fazendo aqui nesse palácio? Fui presenteada por Deus de viver como rainha, de viver nos banquetes reais, de participar do conforto que a vida de um rei, de uma rainha pode oferecer, mas com certeza ela estava pensando: sou estrangeira, vem de uma história de perca de pai e mãe, fui criado por um tio, e ela estava no palácio, mas ela não sabia ainda o porquê. Essa possibilidade de pensar assim nos vem da primeira resposta que ela dá a Mordecai: eu não posso fazer nada, eu não posso nem sequer me apresentar diante do rei se ele não me chamar. Já há 30 dias, mesmo eu sendo rainha, que ele não me chama, que eu não compareço na presença do rei. Como é que eu posso agora ir lá e me apresentar diante do rei, sendo que a lei persa é: se alguém se apresentar diante do rei sem que ele o chame, seja homem, seja mulher, mesmo que seja rainha, se ele não tiver misericórdia de levantar para ele ou para ela o seu cetro real de ouro, essa pessoa é eliminada, é pena de morte, imediatamente ela é preparada para morrer, ela é morta, ela é assassinada, por decreto real, por ordem do rei. Todas as províncias sabiam disso. É lei. Então ela manda a primeira resposta como quem diz a Mordecai: eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer, não é minha função, não vai ser a partir de mim. Mas na segunda resposta, ela já entende porque Deus a elevou a rainha. Ele vai dizer: se você não levantar-se para defender alguém, Deus vai levantar para defender. A sua família vai perecer. Mas quem sabe, não é por isso que Deus a elevou a rainha. E Deus te deu a possibilidade de se tornar a esposa de Assuero. E aí ela começa a perceber então que ela está no lugar certo, o lugar que Deus desejou. Não sei se você em algum momento se sentiu assim, percebendo que você está num lugar que não é seu lugar, num ambiente que não é o seu ambiente. Você se prepara para um curso, vai para o curso, passa, faz o vestibular, vai para a faculdade, começa a fazer o curso e percebe que não é o que você quer, não é o curso que você desejava, você está deslocado, deslocada. Não está dentro daquilo que você se encaixa, que você se enquadra. Você se muda para uma cidade, você se muda para um bairro, você muda de empresa, ou você é mandado embora de um trabalho que você gostava, de repente você se vê num local que você nem se encaixou bem, nem se enquadrou bem. Às vezes nós temos que parar para pensar o que Deus quer de nós ali. Qual que é o propósito que Deus me fez parar nesse lugar? Me fez ter esse vizinho, me fez viver no meio dessa gente, me fez trabalhar nesta empresa, me fez estudar nesta escola. Qual que é o propósito? Com certeza essa menina se sentia deslocada, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha uma vontade, e quando nós descobrimos a vontade de Deus, então nós nos sentimos à vontade dentro daquele lugar, daquele local, dentro daquela situação, daquela circunstância que Deus mesmo nos enviou. A palavra de Mordecai para Esther foi a palavra que deu sentido à sua vida, e a fez reconhecer e perceber a relação dela, entendendo qual que é o seu papel, qual que é a sua função, por que ela estava ali, por que ela foi elevada a rainha. Ela entendeu a razão do seu ser, a razão de se existir, não como órfão, não como estrangeira, mas agora como rainha. Deus é aquele que nos faz entender porque estamos em determinados locais, porque nos envolvemos em determinadas circunstâncias, porque convivemos com determinadas pessoas, porque há um propósito de Deus, o qual Ele quer que nós entendamos e nos envolvamos também no propósito de participar, de ser instrumento do agir de Deus para atender a sua vontade, o seu querer. Para atender a Mordecai, ela precisa de muita coragem. Ela tem que se apresentar diante do rei, que não a chamou.
ela tem que colocar a cabeça a prêmio, porque pode ser que o rei não tenha misericórdia, nem mesmo da rainha. Mas ela se dispõe, mesmo que possa ser executada, mesmo que possa ser morta, porque ela entendeu qual que é o papel, qual que é o propósito que Deus tem com a sua vida ali. Ela vai interceder pelo seu povo. Ela vai ser um instrumento que Deus vai usar para rogar a Assuero misericórdia e compaixão para com a sua nação, para com a sua gente, para com os judeus, que já estavam ameaçados de morte por decreto real, decreto e lei persa que não pode ser revogada, que não pode voltar atrás. Eles vão ser atacados e não podem se defender. E naquele ano, uns meses mais à frente, num determinado dia, todas as províncias iriam se voltar contra os judeus, porque além de eliminá-los, de matá-los, havia um prêmio que seria depositado na casa real por cada vida que seria morta, que Ramã iria pagar. E eles ainda iam poder ficar com as casas, com os bens, com as terras, com os rebanhos, com os recursos daquelas famílias judaicas. Há muito em prêmio, há muito em benefício. E ainda há uma ação da proposta do rei, do decreto do rei. Eles não podem se defender, não podem levantar espada, não podem levantar defesa. Eles têm que se entregar, se render nas vossas mãos. E é por isso que Esther começa a entender o propósito de Deus. Ela é aquela que vai levar agora a graça e a possibilidade de que a nação de Israel seja preservada diante das ameaças do risco presente e eminente. Encontre o seu lugar na história. Deus tinha um lugar para Esther e Ele tem um lugar para você, que ela vai assumir com coragem, com iniciativa, com oração, com confiança, com fé. Ela vai dizer: pede ao povo que ore, que jejue, que busque a Deus. Eu vou fazer isso. As minhas servas do palácio vão fazer isso. Vamos jejuar, vamos orar. E vamos buscar o propósito de Deus, o querer de Deus, e vamos compreender que de fato o agir de Deus passa pela nossa vida, pela minha vida. E eu vou procurar o rei, porque eu já compreendi o meu propósito. E ela chega a dizer, como nós lemos: se eu morrer, se eu perecer, pereci. Não é que ela não tenha amor à sua própria vida, não é que ela não queira viver mais, mas é que ela já entendeu que há uma vontade de Deus que precisa ser realizada. E a sua confiança no Senhor vai levá-la diante de Deus na oração, na prece, para que ela tenha condição, capacidade, coragem, iniciativa para enfrentar até os riscos, mas para não deixar de cumprir o propósito do Senhor. Deus não apenas tem um lugar para mim, um lugar para você, um lugar para Esther, mas cabe-nos uma decisão, colocarmos a nossa vida de prontidão para o agir de Deus, ao alcance de Deus, no lugar que Ele quer, para cumprirmos a ordem, a proposta, o trabalho que Ele confia a nossa mão para fazer. Há uma declaração interessante que eu encontrei de Winston Churchill. Ele foi um ministro, primeiro-ministro britânico no tempo da Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira pessoa que conseguiu ser ministro em 2 períodos no Ministério Britânico. E ele foi de grande auxílio e ajuda ao povo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu então com respeito àqueles que governam ou que vivem na vida pública, que exercem cargos políticos, onde tomam uma decisão em favor do povo, determinada ou diante de determinadas circunstâncias. Ele escreveu: em todas as épocas, chega um momento em que um líder deve se apresentar para cumprir as necessidades do momento.
Portanto, não há líder potencial que não tenha uma oportunidade para fazer a diferença positiva na sociedade. Infelizmente, há momentos em que um líder não se põe em pé nessa hora. Então, ele está dizendo, olha, o líder ele sempre vai ter um momento que é crucial, que ele vai poder decidir, que ele vai poder fazer em favor do povo, em favor da nação. Se ele é político, se ele lidera, vai chegar um momento em que ele vai poder decidir. Decidir da melhor maneira, tomar a melhor atitude. E que todos os líderes, em algum momento, passam por isso e vivem essa possibilidade. Alguns, no entanto, não têm a coragem de se manter de pé e de fazer aquilo que precisa ser feito. Então ele diz, infelizmente, alguns não se mantêm de pé nessa hora. Esse era um momento crucial para a vida, para o reinado, para a história de Esther. É o momento em que, como líder, como rainha, ela podia fazer pelo seu povo. Ela podia se levantar e brigar pela sua gente. Ela podia tomar uma atitude que haveria de livrar os judeus da morte, preservando a sua nação, cuidando, zelando dos seus. É bem verdade que Assuero até aqui nem sabia que ela era judia. É algo que ela não revelou. Nem no tempo que estava sendo preparada, tempo de 1 ano, para ser preparada como moça virgem e ser apresentada ao rei, e nem mesmo depois de ser consagrada rainha. Mas agora ela vai chegar diante de Assuero. E ela vai se revelar judia. E ela vai falar do decreto. E ela vai pedir misericórdia e clemência. E ela vai, no momento de dificuldade e de risco, assumir os riscos, assumir as dificuldades, mas viver dentro do propósito de Deus. Sustentar, como líder, uma atitude que pudesse defender o seu povo, a sua gente. Deus não apenas tem um lugar para nós, mas Ele tem uma missão para nós. Você não está no condomínio que você está, na cidade onde você vive, na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, no carro que você ocupa, apenas para usufruir dos benefícios que esse cargo, que essa região, que essa família, que essa escola, que essa empresa pode te dar. Esther, por um determinado tempo, ela ficou se perguntando, por que eu estou aqui? Só para usufruir das delícias do palácio? Do privilégio de ser rainha? Agora ela já entendeu que não, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus de você viver onde você vive, de você passar o que você passa, de você enfrentar o que você enfrenta, de você conhecer quem você conhece. Há um propósito de Deus de que as circunstâncias, às vezes, vieram exigir de você que você corra um certo risco, que você se desdobre um pouco mais no seu empenho em favor da sua família, em favor da sua empresa, em favor dos seus amigos, em favor da fé, em favor da igreja, em favor daqueles que Deus agora te dá o privilégio e a possibilidade de defender, de amar, de cuidar, de revelar o amor de Deus. É isso que Esther está entendendo. Não é só um lugar que Deus tem para você, é uma missão. Deus deu um lugar e Deus deu uma missão. Uma missão que gerava riscos, que trazia problema, que providenciava dificuldades, mas que apontava um caminho de cuidado. Um caminho de possibilidade para a continuidade da nação, para a solução de um problema. Os judeus todos já estavam vestidos de pano de saco, já choravam como que vivendo luto da perda de seus familiares e da perda da própria vida. Os judeus todos já clamavam. Mordecai, quando vai para a porta do palácio para conseguir o contato com Esther, ele já vai de pano de saco, ele já vai chorando, ele já vai lamentando, murmurando, se apresentando como aquele que estava diante da morte. Aos olhos humanos, aos olhos dos decretos reais, da caminhada política, daquilo que estava estabelecido pelo rei Assuero, não há saída para judeus. Eles não só vão ser atacados, como eles não podem se defender, eles vão ser mortos. Porque eles se defender, arrumavam um problema
com o exército do rei, com o rei. Então eles tinham que atender o decreto, eles eram súditos do rei. Há uma ordenança, eu tenho que apanhar e morrer de braços cruzados, de cabeça baixa, sem reagir. Mas Deus revela o seu querer, a sua vontade à rainha Esther, mostrando que ela tem um lugar e ela tem uma missão. Toda mulher tem um lugar, toda mulher tem uma missão. Aliás, nós temos vários lugares e várias missões. Depende do papel e depende de onde Deus nos leva, o que Ele quer fazer com a nossa vida. A mulher é mãe, a mulher é profissional, a mulher é vizinha, ela é amiga, ela é cristã, ela é mulher. E dentro dessas funções, desses papéis, em cada lugar, em cada papel que ela desenvolve, em cada função que ela executa, há um propósito de Deus, há uma missão de Deus para ser cumprida. Uma missão diferente, uma missão que exige abnegação às vezes, que exige o abandono do cuidado com a própria vida para cuidar da vida do outro. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu sei que Deus tem te levado a lugares, e Deus tem em cada lugar, em cada circunstância, uma missão para você e uma missão para mim. Uma missão que nós devemos encarar como vontade de Deus, como querer de Deus, como Esther encarou. Deus me trouxe como rainha por um motivo, por um propósito. E mesmo que eu tenha que colocar a minha cabeça a prêmio, eu quero cumprir esse propósito. Mesmo que eu tenha que perder a vida, eu quero cumprir a minha missão. Mesmo que eu tenha que me arriscar, que eu tenha que sair da minha agenda, tenho que incluir na minha vida, na minha agenda, outros afazeres, outras propostas, outros compromissos. Eu quero cumprir a minha missão. E ela então se coloca diante de Deus em oração e pede à nação que ore, e os judeus começam a clamar ao Senhor, e ela se apresenta diante do rei, e o rei tem misericórdia, a recebe, não a mata, e ela faz um banquete para ele, para Ramã, serve uma boa comida, faz uma boa acolhida. Amanhã eles voltam de novo a convite dela. Na volta, no retorno, ela declara o seu propósito, porque o rei já havia dito: você vai pedir o que você quiser. Se você quiser a metade do meu reino, eu te dou. Você tem me tratado tão bem, você tem me honrado tanto, você tem sido uma rainha que tanto me agrada, que você vai ter a oportunidade de pedir o que você quiser. Se for metade do meu reino, pode saber, eu te dou. E ela então declarou o desejo do coração dela. Disse que o rei havia assinado um decreto que determinava a morte de todos os judeus. Ela é judia, judeu é o seu povo, e ela gostaria que ele desse ao povo o direito de se defender. E ele vai fazer um segundo decreto, ele vai dizer: olha, no dia tal, no mês tal, que está decretado que o judeu pode ser atacado, eu estou dando ao judeu a possibilidade de se defender. Se uma família se levantar, ele pode se defender, ele pode juntar-se com outras famílias judias, e pode se fortalecer, e pode defender a sua casa, defender os seus bens, defender o seu rebanho, defender a sua vida, defender a sua família. E quando chegou o dia de se cumprir a matança dos judeus, os judeus é que deram cabo de muita gente. Não pegaram os despojos, não ficaram com os bens, com os recursos, mas também não foram mortos, não foram eliminados, não houve luto da parte dos judeus, e muitos nem se levantaram contra os judeus, porque sabiam que eles podiam se defender, e eram fortes, e eram guerreiros, e iam lutar pela sua vida e pela sua casa. Então foi um caminho que Deus criou, através de Esther, que gera algumas palavras de incentivo para mim e para você. Lições que nós podemos levar junto à nossa vida, junto ao nosso tempo. Por um tempo é provável que você não compreenda os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Você não sabe por que está aqui. Você não sabe por que está estudando em tal escola ou trabalhando em tal local, em tal empresa. Não sabe por que mora em tal bairro. Não sabe por que tem tantos amigos. Acha que é só para usufruir bem da vida, para usufruir daquilo que as coisas podem trazer para você. Eu tenho certeza que em determinado tempo, mesmo que você não tenha compreendido ainda, você vai passar a compreender. É comum, às vezes, nós vivemos um tempo sem saber: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho esse cargo?
Qual que é o propósito de Deus na minha vida com essas coisas? Quando percebemos o propósito de Deus na nossa vida, somos fortalecidos. Aquela mulher, ela achava que não podia fazer nada, que ela não tinha como nem falar com o rei, mesmo sendo rainha. Mas quando ela entendeu o porquê Deus a elevou a rainha, ela se encheu de coragem. Ela se sentiu fortalecida pelas orações, pela sua confiança em Deus, pela sua certeza de que Deus a colocou ali por algum motivo. E ela então, fortalecida, começou a cumprir o propósito de Deus naquilo que aquela ação, aquela carreira poderia pedir dela. Aquela situação, aquela circunstância exigia da sua vida. Ela se encheu de força, se encheu de vigor para cumprir o propósito de Deus. E aí fica mais fácil assumir riscos, mexer na nossa agenda, abrir mão de conforto, fazer o que preciso for para receber de Deus a graça de saber que Ele é aquele que está no controle de tudo. Da história das nações, da história da minha vida. Quando nós lemos o Salmo 139, dando abertura a esse culto, o salmista declara exatamente isso, a grandiosidade de Deus, no controle de tudo, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente. Ele está no controle. E se Deus está no controle, e se nós estamos dentro da vontade de Deus e cumprindo o propósito de Deus para nós, porque nós já entendemos o porquê estamos em determinados locais, lugares, e qual que é o querer de Deus com a nossa presença ali, fica mais fácil atender à vontade de Deus, sabendo que Ele tem tudo no controle. Por isso que ela disse, se pereci, pereci. Se o rei não tiver misericórdia e ordenar a minha morte, então eu vou morrer. Mas ela caminha para o palácio na confiança que ela tem no Senhor, de que Deus está no controle de tudo. De que se Deus a colocou ali e quer usá-la, Deus vai protegê-la. Deus vai mover o coração do rei a ter misericórdia e levantar o cetro de ouro, para que ela não seja morta. Então são verdades que nós aprendemos com esta mulher de Deus no tempo do seu desafio, quando ela soube ouvir a voz de Deus, no lugar onde Deus a levou, cumprindo o propósito de Deus, na confiança que ela tem de que o Senhor é aquele que está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, da minha vida, da sua situação, das suas circunstâncias, dos riscos que você pode correr, das necessidades que você pode passar. E se Ele está no controle, Ele vai trazer para você exatamente aquilo que Ele sabe que você precisa. Ore, clame a Deus, entenda o seu papel, a sua função, no lugar onde Deus te levou, e veja o agir de Deus agindo de maneira extraordinária na sua vida e através dela. Esther vai ver o agir de Deus em favor da nação, no cuidado que Ele vai dar, no livramento que Ele vai trazer, porque ela se dispôs a ir e fazer o seu papel, e dar o seu melhor na missão que Deus lhe confiou, no local onde Ele a colocou, no lugar de rainha. Essa história é a história do agir de Deus em favor do seu povo. E Deus é aquele que age em favor da igreja, em favor da minha vida, da sua casa, porque exercemos fé e confiança no Senhor, e possamos receber dele os cuidados para nós, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa cidade. Quando nos colocarmos diante de Deus e clamarmos, Senhor, aonde o Senhor me tem levado? Naquilo que o Senhor quiser fazer através da minha vida, pode contar comigo. Eu assumo os riscos, quero viver as circunstâncias, eu quero dedicar o meu coração, eu quero mudar a minha agenda, eu quero dispor a minha vida, a minha história, para que o agir do Senhor, no controle do Senhor, possa trabalhar através de mim. Para que vidas sejam abençoadas. Muitos foram abençoados, muitos foram livres, em razão da atitude daquela mulher.
que entendeu o seu papel, que entendeu o seu lugar, que entendeu a vontade de Deus para a sua vida, que confiou no Senhor e seguiu na sua confiança, sabendo que de Deus haveria de vir o suprir de todas as coisas. Que Deus nos abençoe dessa maneira e que tenhamos coragem de nos colocar de pé quando a situação pedir que fiquemos em pé. E darmos a nossa palavra quando as circunstâncias pedem de nós uma palavra firme, uma palavra pura, uma palavra autêntica, uma palavra verdadeira, uma palavra digna daqueles que representam o Senhor e o seu reino. Uma palavra de verdade, uma palavra de justiça, uma palavra de paz, uma palavra de livramento, de cuidado com a vida do outro. Uma palavra que leve a graça de Deus à vida das pessoas. Aonde o Senhor nos leve, cumpramos o nosso papel como mulher presbiteriana, como homens presbiterianos, vivendo para a glória de Deus, dentro dos planos e dos propósitos que Deus tem para nós. Nós vamos orar, queridos, coloque diante de Deus a sua vida. Se você não encontrou ainda o propósito da sua vida diante de Deus em determinado local, tem sentido ainda deslocado, não sabe por que está ali, por que tem essa amizade, por que assumiu esse cargo, Deus vai dizer para você, Deus vai te mostrar o que Ele quer fazer com a sua vida a partir desse lugar. Que venha do Senhor graça, que venha do seu Espírito a capacidade, que venha do nosso coração a confiança, para seguirmos cumprindo o propósito de Deus aonde Ele quer, da maneira como Ele espera de cada um de nós.